Com o checklist, você consegue revisar o seu texto, tá? E é muito comum que o aluno, quando ele tem a estrutura de texto dele, ele não revise o texto, né? E aí, deixa eu só contar um caso rapidamente de ninguém perguntou, ninguém quer saber. Esses dias eu tava dando monitoria para uma aluna minha do curso presencial, gente, juro por Deus, ela tá errando as mesmas coisas no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, no mesmo momento, mesmo erro o tempo todo. Eu falei com ela, fulana, você tá usando o checklist? Não. Não está usando o checklist. Então, como é que o aluno ele vai lapidar o texto dele e melhorar esses erros, né? O erro de estimação que ela estava tendo era acarretar. Isso acarreta em consequências. Aí já anota isso aí, né? Porque você pode pensar assim, não sabia disso. Aí ela toda hora coloca isso, acarreta em consequências, acarreta nos problemas, né? Acarreta nos problemas. Tá vendo? E aí eu todo o texto marcava. Não é isso que faz, não é assim. Tá? Não tem regência no verbo acarretar, é acarreta consequências, acarreta problemas. Aí no outro texto ela ia lá e fazia a mesma coisa. Aí, quando ela fez o checklist dela, ela conseguiu remediar todos os erros, tá? E aí, deixa eu ensinar aqui nessa parte aqui, ó, de anotações. Anota aí, eu vou te ensinar a fazer o seu checklist, tá? Bela, eu não tenho, tu me mandou aqui o valor do checklist, é R$13. Bela, eu não tenho R$13 para investir no checklist. Deixa eu te ensinar. Porque é muito bom, gente, é muito bom, tá? É muito importante. Olha a Agatha falando aqui, ó, eu também tinha esse mesmo erro de digitação. Foram umas 3 redações com o mesmo erro, o mesmo erro. Até eu começar a escrever certo depois de fazer o checklist. Vocês estão vendo, né? Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar um texto seu hoje, inclusive, deixa eu ver quantas pessoas que a gente tem aqui no chat. A gente tem 140 pessoas aqui, e lá na Hotmart... Eu não sei como que eu olho. Tem 38. Lá na Hotmart tem 38 pessoas. Faz o seguinte. Pega uma redação sua. Qualquer uma. Porque é bom. É bom para eu te ensinar. Aí você vai ver isso na prática, tá? Pega um texto seu aí. Aí você tá assim, ó. Não, é sério. Pega um texto seu aí. Se você está me olhando e não pegou, pegue um texto seu aí. Pega um texto seu aí para eu te ensinar como é que você vai fazer o checklist, tá? Mas lá na parte de macro e microestrutura eu vou voltar nisso aqui. Então, vamos supor que você tá lá revisando a sua introdução. Você pegou uma redação que tem, por exemplo, que foi um dos erros dessa minha aluna esses dias, né? Isso ocorre... Essa minha aluna, ela fez uma construção assim, né? Foi basicamente isso aqui, porque eu sei a estrutura dela, eu sei o modelo de texto dela, porque foi eu que criei. Mas aí, olha só, não foi uma vez só que ela fez esse tipo de erro, foram várias vezes. Então, como é que você vai fazer o seu checklist? Você vai fazer igualzinho eu fiz aqui. Você vai transcrever a frase errada com o mesmo erro, né? E aí você vai pegar uma caneta vermelha e você vai marcar. Infelizmente, é entre vírgulas. Isso ocorre, infelizmente, no Brasil. No Brasil, é entre vírgulas, tá? E o visto que ele tem uma vírgula antes. Ô, Bela, mas iam ficar 3 vírgulas, uma do lado da outra? Sim, iam ficar 3 vírgulas, uma do lado da outra, tá? E você tem que saber o motivo dessas vírgulas. Inclusive, é isso que eu ensinei no aulão gramatical, né? Você tem que saber o motivo delas, tá? Bela, não dá tempo mais de saber o motivo delas. Beleza, então decora isso dentro do seu modelo e fala assim, ó, aqui eu sei que é entre vírgulas. Por quê? Porque eu não sei não, mas aqui eu sei que é entre vírgulas, tá? Mas eu vou te contar aqui o motivo. O infelizmente é um advérbio
terminado em mente. Então, quando ele está deslocado no meio da frase, ele tem que ficar entre vírgulas. É um advérbio de modo, tá? Qual que é o modo que você sente isso? Infelizmente. É uma maneira, uma infeliz realidade. É o seu posicionamento, tá? No Brasil, também é entre vírgulas, porque é uma locução adverbial de lugar. É entre vírgulas. Aonde que isso ocorre? Qual é o lugar que isso ocorre? No Brasil, tá? E o visto que é uma conjunção subordinada, não inicia frase. A gente não começa a frase com visto que. Bela, eu tava começando uma frase da minha redação. Eu te ouvi. Eu tô com a minha redação aqui na frente e eu estou começando uma frase com visto que. Está errado. Se você começou uma frase com visto que, está errado. Marque isso aí. O visto que ele não começa a frase. Por quê? Porque ele não começa a frase? Porque ele tem uma vírgula obrigatória antes. Se ele tem uma vírgula obrigatória antes, você tem que colocar, tá? Vírgula antes. O checklist, ele funciona assim, tá bom? E é isso que eu quero te ensinar hoje. Você tem que fazer esse checklist. Por quê? Porque realmente, se você já tem um modelo de texto, né? Todos os que são velhos de casa aqui, provavelmente já tem um modelo de texto. Os novatos que estão me seguindo agora, que não tinham aula comigo, você tem que ter um modelo de texto. Tem que ter, tá? Para você estar preparado e conseguir escrever sobre qualquer coisa. Então, ó, se você tem o seu modelo de texto, a sua acentuação é sempre no mesmo lugar. Você não muda as acentuações, né? Então, não tem motivo de você errar acentos. Ortografia. Se você escreveu um texto, mandou para correção, viu que você escreveu uma palavra errada, por que você vai continuar escrevendo essa palavra errada? Para a próxima redação, você vai lapidar isso, tá?